Bom dia, bom dia, bom dia, especialmente para os campeões da Copa do Brasil. Muito parabéns para os corintianos que estão aqui no canal. Um beijo, Arthur Quesada. Espero que a sua ebriedade ainda esteja em curso. Me decepcionaria caso contrário. Eu não vi nenhum dos dois jogos, tá? Então não vou ficar aqui comentando para ganhar like sobre algo que eu não vi. Eu só quero desejar meus parabéns nessa abertura de mais um Fred Café, um dos últimos desse ano de 2025. E também tô aqui para reverenciar o que fez o senhorito Breno Bidon, cara. Assim, com o coitado do Cauã Barros. Foi um negócio que eu acho que, assim, chamar de drible é até meio desrespeitoso. É um eufemismo muito claro para aquele movimento que ele conseguiu encontrar ali. Foi uma esquiva com uma pincelada na bola. Foi uma síncope no ritmo de tudo. Foi um repente. Porque esse movimento, eu não acho que ele seja de caso pensado. Ele não é antecipado. Ele é um improviso, como dos melhores repentistas, né? Como o Bergkamp, como o Edmundo e como agora o Breno Bidon. Sorte do Maracanã por ter sediado 2 desse feitiço de rara aparição, né? Eu só consigo lembrar desses 2 anteriores ao do Bidon. Não sei se você consegue me relembrar aqui de outros. Aliás, se você não viu os outros 2, por favor veja, porque são os professores dessa arte, desse drible que eu acho maravilhoso. E repito, não é drible, é feitiço. Hoje o nosso Fred Café ele vai ser um pouco mais en passant, tá? Mais rápido, mais curtinho mesmo assim. Passaremos por alguns jogos da Premier League e pelo Real Madrid e pela questão do Vinícius Júnior, evidentemente. Por que hoje um pouco mais en passant? Porque eu já tô querendo tirar um pouco o pé do acelerador, já tô querendo mergulhar aos poucos nesse clima natalino, nesse clima familiar. Eu fico um pouco mexido desde sempre, tá? No fim de ano, com Natal, com Ano Novo. E especialmente desde que eu saí do Brasil. Então, inclusive eu quero dividir um pouquinho com você desse sentimento. Eu sei que não é o nosso acordo. Se você tá aqui pra falar de futebol somente, não tem nenhum melindre, tá? Só pular aqui na barra de rolagem para os tópicos de futebol, porque ainda que não seja nosso acordo falar sobre questões mais sentimentais, mais emocionais, eu acho que vale a pena dividir aqui, porque eu acho que seja provável que também tenha uma galera aqui assistindo a esse vídeo, mexida também com esse fim de ano, né? Adaptando um pouco o que escreveu Tolstói, as alegrias são parecidas, mas as tristezas são únicas, só que provavelmente você também tem um pezinho, né? Assim como eu, nesse sentimento de querer estar no Natal com alguém impossível ou em algum lugar impraticável, sabe? É a saudade, né? Assim, eu queria estar em Ouro Preto, na casa da minha avó, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com a minha família, que está quase todo mundo indo para lá. Eu estarei aqui muito feliz com a família da minha esposa, que eu já posso chamar de família minha, né? E sou muito grato pela recepção que eles sempre tiveram comigo, um carinho muito grande. Estarei feliz ali. Mas assim, eu tenho muita dificuldade, mas ao mesmo tempo eu aprendo muito com lidar com a saudade. É um sentimento que, repito, todos nós, né, temos em algum cantinho do nosso peito, assim, mas acho que lidar com essa saudade de distância, né, de estar tão longe do Brasil, de não poder, por exemplo, passar esse Natal lá, lidar com a saudade é o grande processo de maturação, assim, da minha vida, e é muito constante. Desde que eu lidei com essa saudade que tem um Atlântico, né, atravessando o meio do caminho, eu mudei muito, assim, eu acho que melhorei em alguns pontos, piorei em outros, mas é algo que é uma ferida que está constantemente ardendo, né? E acho que por lidar com esse sentimento de saudade, eu tento, sei lá, é difícil, mas eu tento valorizar o que eu tenho para não só perceber o valor daquilo quando aquilo virar saudade, sacou? É meio papo de coach, tomara que não. Mas é mais ou menos sobre isso que eu queria abrir o nosso Fred Café de hoje, esse Fred Café natalino. Queria estar com a minha família, mas estarei com outra família, eu tenho certeza que você estará, eu imagino, né, com pessoas que você tem muito carinho também. Ainda que esteja pensando talvez em outro lugar, em outra pessoa, valorize o que você tem.
é o meu Feliz Natal. Mas vamos, enfim, ao Fred Café desta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025, com o frescor de sempre da Melita, né? Deixa eu dar uma bitadinha aqui. Aproveita o nosso cupom CAFRED, tá? Que tá aqui na tela, o QR Code, para você ter 10% de descontos no site da Melita, a especialista em futebol, a especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional e trazendo o frescor para esse nosso Natal também. A Melita é patrocinadora do Real Madrid, a Melita é patrocinadora oficial do Fred Café e também ela desperta você para sentir mais o esporte. Vamos que vamos. Pinceladas rápidas aqui. Manchester City 3, West Ham 0. Vitória protocolar e obrigatória desse City, com algo que é tão certo quanto o nascer do sol, né? O Haaland marca mais 2 gols e chega aos incríveis 37 em 27 jogos na temporada por clube e seleção, sem contar o amistoso contra a Finlândia. O artilheiro da Premier League, atual, passado e futuro, ele tem 19 gols em 17 rodadas. Na véspera dessa partida, o Guardiola teve que responder a novas especulações sobre o futuro, porque está chegando no meio da temporada, começou um zum de que ele não vai ficar. Eu falei na renovação anterior de uma sensação, isso aí tá tanto na MFM quanto na TNT, ou aqui também provavelmente, em algum vídeo do canal, que a minha sensação é, ele renovou por 2 anos para fora, para dentro ele renovou por 1. Eu sempre achei que tinha um acordo ali de, se eu quiser sair no fim dessa primeira temporada da renovação, tá tudo certo, e o clube deu ok. E eu acho que se o City ganhar a Premier League, ele sai. E ele renovou para não sair com o clube por baixo. Se o clube terminar a temporada por cima, eu imagino, tá? É muito mais uma intuição do que informação, que ele sairá. Mas vamos esperar para ver. Nessa entrevista coletiva de véspera do jogo, ele pareceu muito confortável e dando sinais ali de que talvez cumpra mesmo o contrato até 2027. Quem está especulado já como futuro novo treinador do Manchester City, mas ainda nem saiu do Chelsea, é o Enzo Maresca. Newcastle 2, Chelsea 2. Antes mesmo de qualquer coisa sobre o futuro, a gente tem que entender até onde essa fricção, eu acho que é exagero chamar de cabo de guerra, pelo menos por enquanto, entre Maresca e diretoria. Dito isso, dentro de campo, o Chelsea conseguiu contornar um primeiro tempo ruim, um primeiro tempo todo do Newcastle, que poderia ter terminado com 3-0, com 3 gols de quem fez 2. O Voltemade, né? O segundo gol de biquinho foi bonito também. Mais uma grande atuação do Reece James, que é quem começa a reação e o empate buscado pelo Chelsea, né? Com um belo gol de falta no inseguro Ramsdale. O João Pedro volta a marcar, bom lançamento do Sanchez, melhor ainda a jogada do João Pedro de cabeça para poder contornar o defensor do Newcastle, que me escapa o nome nesse momento, mas quem escapou mesmo dele foi o João Pedro, que fez o primeiro gol dele na Premier League desde a rodada 12, eu acho, contra o Wolverhampton, já fazia algum tempo. O João Pedro que mais recentemente tem conseguido marcar, tem conseguido assistir em todas as competições, não só na Premier League. O Chelsea precisa de um 9 mais 9 e de um 9 mais definidor, né? Que, como essa jogada bonita, de mais um bonito gol nesse jogo. Ainda assim, a reação do Chelsea poderia ter sido castigada. O Barnes deveria ter feito o terceiro gol do Newcastle. Estava sozinho dentro da área e estou para fora. O empate foi melhor para o Chelsea, portanto, do que para o Newcastle, certamente. Quem encostou no G4 e nos 29 pontos do Chelsea foi o Liverpool. Spurs 1, Liverpool 2, terceira vitória consecutiva dos Reds, 6 jogos sem perder na temporada. Só que dessa exibição, dessa atuação, sobra muito pouco, acho que só o resultado, tá? Foi um jogo muito estranho. O Xavi Simons, ele pecou pela imprudência, não foi na maldade, mas sem querer também a falta. Eu acho que dá para interpretar sim aquele lance como cartão vermelho aos 33 minutos do primeiro tempo. Então eu não consigo achar um absurdo nessa decisão do VAR de chamar o árbitro para expulsar o Xavi Simons ainda no primeiro tempo. O Isaac, ele conseguiu marcar, mas recebeu uma tesoura do Van de Ven e parece ter sofrido uma lesão séria na perna. Até a gravação desse vídeo, nenhuma informação confirmada, mas suspeitas de que ele tem uma fratura na perna. E a primeira temporada do Isaac pelo Liverpool realmente vai ser uma tragédia para quem custou tudo que ele custou. O Isaac, que entrou no lugar do Bradley, machucado, saiu. O Isaac, machucado, saiu para a entrada do Frimpong, que com um corte na boca também teve que sair para a entrada do Chiesa. Foi um dia, assim, esquisitíssimo.
O Frimpong que deu assistência, antes de sair evidentemente, para o 5º gol do Ekitike nas últimas 3 rodadas. É uma certeza desse Liverpool, uma das poucas. O Richarlison entrou, uma das poucas certezas também, que vai fazer gol no Liverpool, e que geralmente faz gol no Liverpool e vai perder o jogo, né? Mais uma vez, ele teve que marcar, correr para buscar a bola, e ainda assim o time dele não conseguiu vencer. O Romero atrapalhou os planos do Richarlison e do Tottenham, porque ele falha no primeiro gol, e ele consegue a proeza de um segundo cartão vermelho muito bem aplicado, porque ele dá uma pancada no Konaté. E mesmo com 2 a mais, o Liverpool sofreu e tomou pressão do Tottenham até o fim. Então isso acho que traz alguns elogios para uma atuação muito dedicada, muito guerreira desse Tottenham, mas traz ainda, dentro desse recorte recente de bons resultados, sensações de que esse Liverpool é muito vulnerável, de que esse Liverpool é muito frágil. Então pelo menos a sangria está estancada. A ferida não está curada nem perto disso, não está nem cicatrizando, acho eu. E vamos ver o que vai acontecer com o Isaac. Aston Villa 2, Manchester United 1, o melhor time do momento na Liga, vence mais uma vez. É a 10ª vitória consecutiva do Aston Villa na temporada. 10ª. Repito, não estou falando de Manchester City, não estou falando de Arsenal, estou falando de Aston Villa. São 11 vitórias nas últimas 12 rodadas, 33 de 36 pontos possíveis. É praticamente um milagre do senhor Unai Emery, tá? O que ele está conseguindo fazer com esse bom time do Aston Villa, que não pode ter muito jogador machucado, senão realmente começa a ficar um pouco mais complicado, mas ainda assim, não é um time tão bom para isso tudo. O Unai Emery consegue potencializar e consegue redescobrir, com praticamente os mesmos jogadores, um Aston Villa imparável, cara. E com a arte dessa vez, mais uma vez, de Morgan Rogers, um dos melhores jogadores desse recorte recente de toda a competição. 2 gols, o primeiro um golaço absoluto. Eu não sei o que foi mais bonito, o domínio ou a finalização. O domínio foi um negócio de louco, assim. O Aston Villa ele fecha 2025 com apenas uma derrota dentro de casa no ano. Nenhum time europeu venceu tantas vezes dentro de casa desde a chegada do Unai Emery em outubro de 22. Nenhum time europeu. O Villa Park virou um caldeirão sem paralelo. O United não jogou mal, tá? Inclusive merecia até melhor sorte. Teve mais chutes, mais grandes chances. Se não fossem os golaços tirados da cartola de Morgan Rogers, o Villa nem criou tanto assim. Ele quase faz um de letra, inclusive. Mas o United conseguiu criar mais chances. O Cunha fez 1, deveria ter feito 2, porque perde o gol de cabeça que não dá para perder, sozinho na pequena área. Era o 2-2. Antes disso, um lance raríssimo. O mais raro da rodada, um dos mais raros de toda a temporada europeia. Bruno Fernandes saiu machucado. Eu não estou exagerando, tá? Com o grau de raridade desse momento. Até aqui, em quase 6 anos de United, o Bruno Fernandes perdeu só 3 jogos. 1 porque ficou doente e 2 por um problema no joelho. 3 jogos em 6 anos quase. Nos últimos 3 anos, saiu recentemente um estudo, o Bruno Fernandes foi quem mais jogou minutos em todo o planeta do futebol, considerando apenas jogadores de linha. No planeta! Quase 17 mil minutos, assim, é um negócio brutal. E o Bruno Fernandes sai com um problema muscular, tomara que não seja nada grave, porque é muito bom ver o Bruno Fernandes em campo e a gente tem a sorte de ter toda essa regularidade. E o Manchester United precisa do Bruno Fernandes. Everton 0, Arsenal 1. Precisamos, é claro, falar da vitória do líder. Mais uma vitória do Arsenal. Poderia ter sido por mais. Não foi um bom jogo, ninguém jogou bem, nem o Arsenal, mas no segundo tempo o Arsenal conseguiu encaixar alguns ataques que foram muito bonitos, foram jogadas coletivas muito bonitas, 2 bolas na trave. A primeira com o Trossard não se perde. A segunda com o Zubimendi foi mais uma dividida ali com o Grealish. O Arsenal, que já tinha aberto o placar por um pênalti de giba neles, né? O O'Brien do Everton, ele foi com as 2 mãos na bola, né? Foi uma manchete ao contrário. E o pênalti foi convertido por Gyökeres, que marcou, mas não jogou bem, mais uma vez. E o Everton deveria ter tido um pênalti para chamar de seu também, tá? Foi falta do Saliba no Barry.
Deveria ter tido um pênalti. Ainda assim, é difícil prever o C, né? O condicional que não aconteceu. O que não foi não é, né? Como diria o Amarante. Mas eu acho que mesmo se o Everton empatasse, é muito provável que o Arsenal conseguiria desmontar ali, criar mais chances e arrumar essa vitória. Porque ele pareceu escolher a marcha de acordo com o momento do jogo. O Everton não criou praticamente nada. E esse é o momento de enfrentar o Everton mesmo, né? Não que seja fácil fazer o que o Arsenal fez jogando em Liverpool. Mas é um Everton sem o Ndiaye e o Gueye, né, que estão na Copa Africana de Nações, e ainda por cima com o Dewsbury Hall suspenso. E vamos fechar com Real Madrid 2, Sevilha 0. Eu queria falar mais do recorde do Mbappé, né, que igualou com o recorde de 2013 do Cristiano Ronaldo, 59 gols no ano corrido. Ele celebrou convertendo mais um pênalti, tal qual o Cristiano Ronaldo. Mas eu preciso falar de algo que o próprio Cristiano Ronaldo já enfrentou, assim como o Raul, assim como o Sérgio Ramos e tantos outros jogadores marcantes para a história do Real Madrid. Vinícius foi vaiado, assim como esses caras. Ele já tinha sido vaiado, e eu vi isso pessoalmente contra o Manchester City, de maneira tímida. Eu acho que está crescendo, não só pelos 17 jogos consecutivos sem balançar as redes com a camisa do Real Madrid, mas por uma temporada realmente aquém, assim como a temporada passada do Vinícius já não foi boa, né? Então, desde a temporada do The Best, o Vinícius não consegue uma sequência confiável tecnicamente com a camisa do Real Madrid, é a minha impressão, é a minha leitura. E a torcida do Real Madrid vaiou, especialmente quando ele foi substituído, mas já vaiava nos primeiros minutos. Era um recado meio independente daquele jogo contra o Sevilha, tá? E o Vinícius saiu bravo, evidentemente. Inclusive trocou a foto do perfil dele no Instagram por uma foto da camisa, com a camisa da seleção brasileira. Eu vou até checar se ainda tá isso. Bom, se a internet aqui ajudar, eu consigo checar em tempo... tá com uma camisa da seleção brasileira. O Vinícius Júnior, que agora só volta a entrar em campo com o Real Madrid no dia 4 de janeiro. Vai ter um tempo para as duas partes pensarem e principalmente para a imprensa espanhola deitar em cima dessa questão. Parece cruel? Parece sim, tá? Mas como eles mesmos cantam, assim ganha o Madrid. É essa a postura do Real Madrid. Não tem futuro garantido, independentemente do grande passado que você entregou, ainda que você seja um cara que marcou 2 gols em 2 títulos de Liga dos Campeões. Até porque, querendo ou não, 2 títulos de Champions significam menos no Real Madrid do que em qualquer outro clube do planeta. Não que seja pouco, mas não é tanto assim. Se o Vinícius tivesse feito o que fez com o Real Madrid, com a camisa, por exemplo, do Barcelona, do Manchester United, do próprio Liverpool, Milan, Bayern de Munique, que estão ali, né, próximos, ou os mais próximos possíveis, humanamente possível, que é estar do Real Madrid, seria maior para a história. Repito, não que seja pequeno. E repito, é cruel, mas é assim que o clube funciona. Pareceria perseguição se não houvesse essa evidência histórica. Mas se todos esses caras que eu estou falando aqui passaram por isso, por que não o Vinícius não pode passar? A gente precisa tirar um pouco a emoção de brasileiro dessa análise, penso eu. E aí ele entra no penúltimo ano do contrato em 2026, com a virada do ano. Nesse momento, uma saída ao fim da temporada me parece provável, talvez até recomendável. Porém, quem é que pode pagar o que o Vinícius vale? Quanto é que vale o Vinícius depois de um mercado que pagou 150 milhões no Isaac? Na Europa só a Premier League, né? E aí, qual clube precisa de um Vinícius, ou poderia tentar o Vinícius, ou melhoraria com o Vinícius? É papo para depois, a gente pode pensar nisso em outro vídeo, acho que eu posso até brincar de especular depois em outro vídeo. Mas não descartaria uma Arábia Saudita, tá? Não sei. Seria esquisito, logo depois da Copa, o Vinícius, tomara que com o título de campeão do mundo, ele sai do Real Madrid para a Arábia Saudita, mas essa grana tá tão maluca que eu acho que tá mexendo com, inclusive, os principais jogadores do futebol europeu. Para finalizar, eu quero trazer que o Guardiola deu 3 dias de folga para os jogadores do Manchester City,
Só que pesou cada um deles antes da folga e vai pesar de novo depois do Natal. Quem estiver muito acima do peso, ele deu um exemplo, 3 quilos, não vai nem ser relacionado para o jogo de sábado contra o Nottingham Forest. E eu digo que no meu caso a balança teria que ser industrial, porque eu vou amassar qualquer comida natalina que apareça na minha frente. Aproveitem, Feliz Natal para todos, tá? Aproveite os seus, aproveite quem você tem do lado. Não fica muito choroso e muito saudoso, que nem eu tô tentando não ficar não. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.